Welcome, everyone. Welcome back to the show. It's Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou com o ex-analista da CIA, Larry Johnson, e com o ex-chefe de gabinete de Colin Powell e coronel aposentado do Exército, Lawrence Wilkerson. Senhores, bom ver vocês de novo. Olá, é um prazer estar aqui. E Danny, deixa eu dizer, acabei de ver umas fotos do Larry quando ele era mais jovem. O cara era um galã, não duvido nem um pouco. Certo, então vamos começar falando sobre esse momento agitado em torno do Irã, do Estreito de Hormuz e do confronto que aconteceu durante a noite. Os Estados Unidos, com Donald Trump, basicamente têm anunciado ataques todos os dias nos últimos dias. E de ontem para hoje, ele vem falando cada vez mais sobre o que soa como uma guerra total. Se isso é possível ou não. Mas vamos recapitular um pouco o que aconteceu. Larry, você pode ajudar a resumir e analisar exatamente o que você acha que aconteceu ontem à noite. Isso aqui é o que o CENTCOM disse, um relatório bem curto, dizendo que concluíram os ataques mais recentes contra o Irã. Eles lançaram ataques contra as capacidades de vigilância militar do Irã, sistemas de comunicação e locais de defesa aérea em várias partes do país, usando munições de precisão em alvos iranianos, que representam uma ameaça às forças dos Estados Unidos e a navios comerciais internacionais que passam pelas águas da região. Os ataques foram uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã. As forças americanas continuam em alerta, letais e prontas para agir. Então, ilha de Qashm, Sirak, alvos muito parecidos com os da noite anterior, os Estados Unidos atacaram novamente. E aí eu vou falar um pouco sobre o que o Irã fez em seguida. Foi isso que eles anunciaram, que atacaram 5 bases militares em retaliação a tudo isso. Na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. A base aérea Muwafaq al-Sauti, e depois várias outras bases no Bahrein e no Kuwait. Uma delas, a base jordaniana, foi atingida por 12 mísseis balísticos, que miraram caças F-30 e 5, F-15 e F-16, em instalações militares localizadas na base aérea Muwafaq al-Sauti. Eles afirmam que destruíram boa parte dessas aeronaves, o que costuma ser confirmado, de forma geral, alguns dias ou semanas depois desses anúncios. Mas Larry, ajuda a gente a entender o que aconteceu. Você pode explicar um pouco? Também houve confrontos no Estreito de Hormuz. O Irã diz que ele está completamente fechado agora. Navios de guerra dos Estados Unidos foram atacados. Houve choques entre a Marinha Americana e o Irã também. Então, o que está acontecendo? Ajuda a gente a entender os eventos da noite passada. I don't understand it. It doesn't make any sense. Eu não entendo isso. Não faz o menor sentido. Então o Trump tinha um acordo em mãos, que vinha sendo negociado com a intervenção do Paquistão desde o dia 30 de maio. E a gente percebeu que se você voltar e assistir aos comentários públicos do Trump, de 30 de maio até segunda-feira, 8 de junho, o tom dele ao falar sobre o Irã era meio conciliador. Ele falava sobre talvez se encontrar, passar um tempo com o Ayatollah, dizia que ele era um cara legal, esse tipo de bobagem. E aí no fim de semana, quando isso aconteceu, houve uma espécie de, vamos chamar de ofensiva interna para tentar acelerar e fechar esse acordo. Teve o vazamento para o New York Times sobre Israel espionando os Estados Unidos. Eu achei que aquilo era tipo uma daquelas matérias cachorro morde homem, sabe? I thought that was a dog bites man column, hello. They've been doing that for years. Sabe, oi, eles fazem isso há anos. Mas dessa vez foi algo bem específico. A ideia de que os israelenses estavam tentando sabotar o processo de paz, porque não sabiam exatamente o que os Estados Unidos estavam negociando com o Paquistão. Aí veio o ataque de Israel no sul de Beirute, que provocou uma retaliação do Irã. O Irã já tinha avisado, se vocês atacarem Beirute, a gente vai atacar vocês. E atacou mesmo. Isso deu início a essa primeira troca de tiros. E o Trump, em vez de sair logo condenando o Irã e apoiando Israel, ficou neutro. Meu Deus, dava para ouvir as cabeças dos neoconservadores e dos sionistas em Washington explodindo. Parecia que a cidade estava sob ataque. Eles ficaram loucos.
Então, o Trump passou mais ou menos 24 horas sendo massacrado. E eis que na terça-feira acontece isso, eu chamaria de um incidente encenado, a queda do Apache. O mais provável é que esse Apache estivesse em uma missão de reconhecimento armado, voando bem rente ao solo. Só que nesse caso, sobre a água, o que pelo que me disseram é bem diferente de voar sobre terra firme. E aí o piloto, o helicóptero cai na água. Mas não mata os pilotos. Eles conseguem sair e são resgatados depois. Só que isso é transformado em, o Irã nos atacou. Agora o ponto é que essas negociações estavam avançando. Lembra que o embaixador do Irã na ONU disse na segunda-feira que sim, já tinham acertado muitos detalhes? Ainda faltavam algumas coisas, mas estavam sendo tratadas com a ajuda do Paquistão. E as fontes paquistanesas com quem o Pepe Escobar e eu temos conversado estavam confirmando, sim, isso é ótimo, estamos avançando. E aí ontem o Trump acabou com tudo. Em vez de manter um tom conciliador, ele voltou atrás e disse em uma das postagens dele no Truth Social, eu estou citando, vamos bombardear eles até o fim. Pois é, bem presidencial, né? Um ótimo jeito de fazer com que eles fiquem do seu lado. Então o que aconteceu ontem foi o seguinte, quando Trump disse que ia atacar com força, eles tentaram atingir a gente. Mas eu acho que a retaliação iraniana causou danos significativos aos ativos aéreos dos Estados Unidos na base aérea Muwafaq Salt. O canal do YouTube Borzikman informou que tanto fontes da Guarda Revolucionária Iraniana quanto fontes russas estão dizendo que o ataque inicial destruiu ou danificou 12 caças F-35. Ou seja, a guerra recomeçou. É simples assim. Coronel Wilkerson, qual é a sua reação a esses acontecimentos? Eu mostrei um vídeo que mostrava os interceptores subindo e errando o alvo. Foi difícil ver os mísseis. Eu tentei dar um zoom neles. Acho que deu para ver, mas vários acertaram seus alvos. E é justamente ali, como o Larry comentou, que esses caças estão baseados. Depois eu fui conferir, porque não sou especialista no que há em cada uma dessas bases militares. E de fato, os Estados Unidos costumam manter quase todos os caças que têm destacados justamente nessa base. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o que está acontecendo e o que aconteceu. Isso é verdade. E eles estão ficando sem espaço de pátio em Israel. E Israel já deixou claro que não gosta nada do fato de a força aérea deles não conseguir achar lugar para estacionar os aviões, porque tem um monte de caças americanos lá. Sabe, eu entendo o ponto do Larry. Eu não tinha ouvido essa explicação sobre o Apache, mas faz sentido para mim, porque eu também precisei voar muito sobre o mar quando fazia o trajeto entre Vung Tau, no Vietnã, e às vezes até uns 100 quilômetros mar adentro, indo para navios diferentes para fazer entregas e transferências e coisas assim. E é realmente difícil voar sobre o oceano quando você está voando baixo, e era o único jeito que a gente voava. Dá para perder o controle muito rápido, encostar o esqui na água ou algo do tipo. Então, imagina se foi isso mesmo que aconteceu com o Apache. E eu não duvido nem por um minuto que essa seja, provavelmente, a explicação mais provável, que ele simplesmente perdeu o foco, por assim dizer. A água parece toda igual, as ondas parecem todas iguais, então você voa baixo e acaba caindo com a aeronave. Sobre os outros assuntos, eu estava lendo Mousavian no site Middle East Eye hoje de manhã, e o título do artigo dele, que entra em muito mais detalhes do que isso, era algo como: o Irã não vai mais aceitar negociações sem fim. Está criando sua própria forma de dissuasão. Acho que isso provavelmente é verdade. E acho que estamos dando a ele todas as desculpas possíveis para ter sucesso em criar essa dissuasão nos seus próprios termos. E eu não entendo isso, assim como o Larry. Eu realmente não sei onde estavam o presidente e o secretário de defesa. E nem sei se o secretário de Estado ainda tem algo a dizer, além de passar vergonha diante do Congresso nos últimos dias. Eu não sei para onde ele está indo.
O que eu vejo são manobras para ganhar tempo. O que eu vejo é um presidente que não sabe como sair da situação que ele mesmo criou, que não tem a menor ideia de como encerrar isso de um jeito politicamente favorável para ele e que está tentando de tudo para confundir, para parecer que está fazendo alguma coisa quando na verdade não está fazendo quase nada, só piorando o conflito. Não consigo chegar a outra conclusão. Não há clareza nenhuma. E eu não entendo porque a gente está com essa história de esconder, digamos assim, as baixas, seja de equipamento, seja de pessoas. Eu suspeito que sejam as duas coisas. Não é uma boa tática. De verdade, não é. No fim das contas, a gente paga por isso. Eu não sei por que estamos fazendo isso. Talvez o Trump tenha dado uma ordem para hack dizendo que não pode haver relatórios de danos, porque isso ajudaria o inimigo. Deixa eu acrescentar mais uma coisa sobre o helicóptero. De novo, um amigo meu que se aposentou do JSOC me disse que normalmente, em missões desse tipo, até mesmo de reconhecimento, eles voam em dupla. Ou seja, provavelmente havia outro Apache na área. Isso explicaria o fato de eles verem o parceiro cair e conseguirem chamar as coordenadas imediatamente para mandar aquele barco drone fazer o resgate. Então isso começa a fazer sentido. Mas o Trump é um completo idiota. É confabulação, sabe? Ele fala coisas que acredita serem verdade, mas que simplesmente não são. E eu tenho tentado reconstruir isso, e um bom coronel vai entender, acho, para onde eu estou indo com essa linha de raciocínio. Qual era a missão operacional? Em outras palavras, essas forças militares que estão lá estão operando sob regras de engajamento e dentro de uma missão específica e bem definida. Então eu fico pensando, qual é exatamente essa missão? Porque eles não estão simplesmente decolando todo dia e dizendo, vamos dar uma volta e ver se tem algo para atirar. Eu suspeito que o que eles acabaram decidindo foi o seguinte: para abrir o Estreito de Hormuz, vai ser preciso identificar as posições de tiro que os iranianos têm ao longo da ilha de Qashm e também na costa. Eles vão precisar identificar os pontos de comunicação, entender como as ordens são dadas, como essas ordens são transmitidas, e depois analisar os sistemas de radar, e por aí vai. E eles estão usando algumas táticas de isca, porque isso já vem acontecendo há pelo menos 3 semanas. O que deu início a tudo, na quarta-feira passada, foi que eles enviaram 4 navios, uma semana antes. 4 navios tentaram passar pelo estreito. O Irã detectou, atirou neles e eles recuaram. Aí os Estados Unidos atacaram o Irã, os iranianos, e em resposta a isso, o Irã lançou ataques no Bahrein e no Kuwait, naquele momento. Então parece que a intenção era provocar uma reação deles. Mas agora os bombardeios se ampliaram, estão tentando avançar para o interior. O mais marcante que aconteceu ontem foi que recebemos relatos iniciais de que a defesa aérea iraniana derrubou 5 mísseis Tomahawk e chegou a enfrentar um acho que era um F-16, que começou a entrar no território iraniano e depois recuou. Então claramente parece que os iranianos tiveram uma atualização significativa nos seus sistemas de defesa aérea. E eu vejo o tempo todo pessoas compartilhando informações sobre sistemas de defesa aérea que estão detectando energia térmica, tipo calor, quase como se fossem sensores de calor, em vez dos F-35, que teoricamente são invisíveis e têm essa capacidade de não serem detectados por radares. Mas parece que, seja lá o que o Irã esteja usando, eles talvez nem precisem de um sistema de radar complexo se estiverem simplesmente rastreando o calor do motor. Esse é um bom ponto que o Larry levantou também sobre tática. E é disso que estamos falando aqui. Tática. Claro, isso deveria estar ligado a algum tipo de conceito operacional e, acima disso, a uma estratégia. Mas eu não vejo nada disso. Primeiro, usar os Apaches do jeito que o Larry acabou de descrever é absurdo. Segundo, existem outros recursos muito mais capazes de fazer a observação do alvo, digamos assim. O Apache é o pior tipo de aeronave para tentar fazer isso.
É por isso que você tem os coiotes acompanhando, para fazer a observação que o Apache depois usa para atirar. Então eles estão operando completamente fora de qualquer ambiente, eu diria com 99% de certeza, em que o exército já tem operado. Eles nunca atuaram de forma significativa sobre o mar. Eles nunca operaram num ambiente como esse. Terra, água, com condições climáticas tão diferentes e visibilidade tão variada. Acredite, isso faz uma diferença enorme quando se está num helicóptero. Então eu realmente não entendo como eles estão usando essas táticas. Para mim, é uma loucura. Esses caras não são o tipo de equipe que sai voando sobre o oceano aberto para fazer reconhecimento. Não que eles não consigam fazer isso, mas é uma burrice usar um equipamento tão caro para uma função dessas, quando existem opções muito mais baratas para isso. Mesmo se for helicóptero, ainda assim sai muito mais barato. Pessoal, e Larry, você pode começar. Você pode me ajudar a entender exatamente que tipo de dano os Estados Unidos estão causando ao Irã, militarmente falando? Porque já são 2 dias seguidos em que a gente vê os Estados Unidos basicamente mirando nos mesmos alvos que, segundo eles, já tinham atingido no dia anterior. Eles dizem que estão atacando vários alvos militares, mas não existe absolutamente nenhuma prova concreta disso. A gente recebe o quê? 3, 4 frases do CENTCOM. E aí o Donald Trump vai e diz isso para Fox News. Parece que o Donald Trump tem uma boca bem grande e gosta de ser bem cheio de si quando descreve as coisas. Ele afirma que o Irã ligou para ele, pedindo para parar os bombardeios. Então aqui está o relatório. Mas em um certo momento, quando eu falei com o presidente pela primeira vez, ele precisou se ausentar por um instante, porque estava recebendo uma ligação de autoridades iranianas em Teherã. Quando o presidente retornou a ligação, ele descreveu como foi aquela conversa. Ele disse que pediram para ele parar os bombardeios, porque naquele momento havia caças sobrevoando o país e eles não tinham capacidade real de defender o próprio território. E no fim das contas, o presidente foi muito claro. Ele só vai parar os bombardeios se eles assinarem o acordo. É uma equação bem direta. Larry, Coronel Wilkerson, quero dizer, não há absolutamente nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. Mas essa é a história que começou a ser divulgada justamente quando os ataques começaram a diminuir. E claro, o Irã negou tudo isso. Mas Larry, o que exatamente você acha que os Estados Unidos estão fazendo ao realizar esses ataques? Eles estão tendo algum efeito material significativo? Não, eles não estão tendo nenhum efeito material significativo. São apenas ataques táticos que danificam equipamentos, destroem alguns sistemas que podem ser substituídos. Olha, as mentiras do Trump sobre se comunicar com o Irã são só... Sabe, eu vejo isso como mais um sintoma de desequilíbrio mental. A gente já vem vendo isso há mais de um ano. O Trump nunca teve uma conversa direta com nenhum representante iraniano, nem do governo do Irã, desde que assumiu o cargo, nem antes disso. Dá para perceber que, antes de junho do ano passado, e nas negociações que vieram depois, sempre que a delegação dos Estados Unidos se reunia com os iranianos, eles não ficavam na mesma sala conversando diretamente. A gente falava com os omanenses falavam com os iranianos, e os iranianos falavam com os omanenses, e depois voltavam para a gente. Então sempre teve alguém no meio. E nos últimos 104 dias, esse time no meio tem sido o Paquistão. Ou seja, tudo que os Estados Unidos dizem para o Irã não é dito diretamente. E o mesmo vale para o outro lado. Então, sabe, ele está mentindo sobre isso. Teve aquele incidente que eu mencionei, que aconteceu na semana passada, ou mais ou menos na segunda-feira da semana anterior, quando o Irã atacou no Bahrein. Me disseram que eles atingiram um sistema descrito como algum tipo de sistema de coordenação de comunicações que era classificado. Era ultra secreto, então ninguém sabia exatamente o que era.
Tudo o que sabiam é que os comandantes mais graduados do Estado-Maior Conjunto estavam enlouquecendo por terem perdido aquilo. E concluíram que a única forma de terem perdido era se os russos ou os chineses tivessem fornecido inteligência para os iranianos. Então, na verdade, os iranianos estão em uma posição melhor para causar dano aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos acham que conseguem eliminar todos esses pontos de disparo ali, e estamos falando de uma área de mais ou menos 160 quilômetros, só para deixar claro, mesmo que as reportagens façam parecer algo muito intenso e espalhado, não é. É algo bem localizado. Ainda existem todos esses sistemas de drones e mísseis balísticos de curto alcance no interior, que continuam capazes de atacar navios naquela região. Então, mais uma vez, isso não parece ter outro propósito, além de provocar o Irã a responder militarmente, para que os Estados Unidos possam justificar o que continuam fazendo. E isso vai acabar se tornando, eu realmente acho que vai se tornar, um desastre para nós. Certo. Coronel Wilkerson, a mesma pergunta para você, com a sua experiência específica. O que esses ataques estão realmente fazendo? Eu acho que o Larry está certo. Não acho que eles estejam fazendo muita coisa, não. Talvez deixando o terreno ainda mais em ruínas e talvez matando algumas pessoas, geralmente destruindo instalações de água e outras coisas que não têm nada a ver com objetivos militares, a não ser que a gente esteja falando de crimes de guerra. E o ponto do Larry sobre a imensidão, ou a falta dela, dependendo de como você quiser ver, ficou muito claro para mim de um jeito bem marcante por causa do Ahmadinejad. Eu cheguei em casa, peguei uns mapas e pedi para algumas pessoas verificarem para mim, porque eu sei, pela minha própria experiência de pesca em lagos aqui nos Estados Unidos, que quando você tem, digamos, uma linha costeira de 100 milhas, na verdade ela é de umas 500 milhas, porque nenhuma costa é reta, tem baías, curvas, todo tipo de coisa. Então, quando o Ahmadinejad me disse que o Irã tinha 1.800, acho que ele falou 1.875 quilômetros de costa no Golfo Pérsico. Eu pensei, uau, rapaz, isso parece muita coisa. Mas quando a gente fez a análise, ele estava bem perto de ter razão. Quando você leva em conta as variações da linha costeira, é muito território para colocar um monte de armamento para ter alcance em toda a região do Golfo, dependendo do alcance dessas armas. E você precisa eliminar tudo isso, ou pelo menos uma boa parte, se quiser operar no Golfo com total liberdade. Então, quer dizer, isso e eu concordo com o Larry nesse ponto. Eu acho que eles já tinham isso antes. Acho que eles atingiram aquele radar fundamental no Bahrein, logo na primeira rodada. Você deve lembrar, quando eles realmente começaram tudo isso, do ponto de vista deles. Acho que acertaram aquele radar com ajuda russa ou chinesa, talvez das duas, porque foi um ataque preciso. Foi absolutamente certeiro. Míssil lançado, alvo destruído. Quanto custava mesmo, Larry? Uns 400 milhões de dólares, não era? 400 milhões de dólares. Um é de 400 milhões, o outro passa de 1 bilhão. Tá certo. Eram os olhos e os ouvidos, eu sei, da Quinta Frota e de outros que usavam aquilo. E aí acabou. Mas esses interceptores não estão simplesmente brotando do chão, e eles estão interceptando tudo. É isso que os Estados Unidos estão dizendo. Toda vez que o Irã reage, nada passa. Eu acho que isso Bom, eu entendo a questão da segurança operacional e entendo também a ideia de manter em segredo o impacto que o inimigo teve sobre você. Se for algo devastador em especial, dá para entender querer esconder. Mas acho que isso acaba saindo pela culatra com o tempo, porque as pessoas começam a conversar entre si. Eu sei que somos poucos, menos de 1% serve nas Forças Armadas. E leva um tempo até que as informações circulem, cheguem de volta para os Estados Unidos e se espalhem. Mas é perigoso esconder tudo completamente, e acho que é basicamente isso que a gente está fazendo. Acho que o Heth deu essa ordem para o Bradley Cooper e para outros envolvidos.
Talvez o Trump tenha dado para ele. Eu não quero que o povo americano saiba nada sobre nossas baixas, nosso material ou nosso pessoal. E eu acho que, se você vai travar uma guerra longa, e essa já está durando bem mais do que o Trump disse que duraria, e tem tudo para durar ainda mais cedo ou mais tarde, você vai ser pego. Certo. Tá bom. Então, vamos entrar agora na próxima fase de tudo isso. Porque apesar de tudo que vocês dois disseram sobre o que está acontecendo e como as coisas realmente estão indo, o governo Trump, o próprio Donald Trump, parece estar pronto, se é que dá para usar essa palavra, para continuar insistindo nisso, como o senhor disse, Coronel Wilkerson, para manter essa bola rolando. Agora, ele fez várias declarações. O Departamento de Estado compartilhou uma postagem no Truth Social. Quer dizer, é simplesmente absurdo. O Departamento de Estado deveria ser... A gente sabe que não é. A gente sabe que hoje é basicamente uma agência de espionagem, uma agência de guerra, mas deveria ser o braço diplomático dos Estados Unidos. Mesmo assim, eles compartilharam essa postagem no Truth Social, dizendo: os Estados Unidos vão atacar o Irã, cuja marinha, radares, defesa antiaérea e todas as outras formas de defesa, junto com a maior parte da sua capacidade ofensiva, foram completamente destruídas. O ataque será muito forte esta noite. Em algum momento, num futuro não muito distante, nós vamos tomar a ilha de Karg e outros pontos de infraestrutura de petróleo e assumir o controle total dos mercados de petróleo e gás. Mais ou menos como fizemos com a Venezuela, o que, segundo ele, está funcionando muito bem, tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos da América. Obrigado pela atenção a esse assunto. E aí ele continuou, mas eu não vou tocar o resto agora. A ligação da Fox News basicamente repetia esses mesmos pontos. Mas Larry, qual é a sua reação a isso? Parece que a gente passou das negociações, talvez a gente precise recuar, o bloqueio já é suficiente, está causando mais dano do que ataques aéreos jamais causariam, para uma situação de ataques aéreos diários, guerra diária, guerra cinética contra o Irã. E agora voltam a falar da ilha de Karg e de destruir de novo a infraestrutura de petróleo. Parece um déjà vu. Mas o que você acha que está por trás disso agora? Parece que o Trump tem um tipo de complexo de Babe Ruth. Sabe, o Babe Ruth ficou famoso porque num jogo ele foi rebater, apontou o bastão para o campo central, mostrando onde ia mandar a bola, e mandou mesmo para lá. Então, avisar o que você vai fazer pode ser divertido no beisebol, mas isso aqui não é beisebol. Aqui tem gente que pode morrer. Então a gente precisa parar e pensar, o que diabos ele está fazendo agora? Dizer para os iranianos, vamos atacar vocês hoje à noite, vamos atingir a infraestrutura de petróleo, vamos atingir, quer dizer, começar a anunciar o que vai fazer. Por que alguém faria isso? Na cabeça do Trump, eu imagino que ele acha que é a tática de negociação esperta, que vai colocar pressão sobre os iranianos. Tudo o que eles vão fazer é se alinhar para te emboscar. Ontem a gente viu outro tipo de demonstração disso, quando ele começou a falar sobre esse programa secreto que teria contrabandeado 100 milhões de barris de petróleo. E a nossa, desculpa a linguagem, mas a nossa imprensa burra pra caramba não teve o bom senso de simplesmente voltar e dizer, espera um segundo, senhor presidente. Então o senhor está dizendo que tem um programa ultra secreto que vem conduzindo há um tempo. Por que está anunciando isso agora? O senhor diz que é um sucesso, mas ao anunciar agora, o senhor está expondo o programa. Então talvez ele deixe de ser bem-sucedido. E além disso, 100 milhões de barris representam só 5 dias de consumo nos Estados Unidos. E também equivalem a apenas 5 dias de exportações do Golfo Pérsico em tempos normais. Em outras palavras, isso não é nada. Ele disse que vem fazendo isso há 30 dias, mas o tamanho médio de um petroleiro é de cerca de 1 milhão de barris. Os muito grandes podem levar 2 milhões, e existem alguns monstros que carregam ainda mais. Mas vamos supor que o que ele está dizendo seja 80 navios em 30 dias atravessando o Estreito de Hormuz sem que os iranianos saibam. Isso é loucura. Simplesmente não faz sentido.
E mesmo assim ele fala isso, e a imprensa fica ali, balançando a cabeça, concordando com tudo. Então o que temos são táticas de relações públicas, feitas para enganar o povo americano e fazê-lo apoiar uma guerra que não deveria ter apoio nenhum. E além disso, para que ninguém questione nada, só aceite tudo o que o governo está dizendo. Coronel Wilkerson, para você, não é só revelar uma suposta operação secreta, mas também se gabar de um sucesso que, na prática, não tem nada para mostrar, a não ser o quê? Uma inflação de 4,2% no último mês. Não é exatamente o tipo de coisa que muita gente gosta de ouvir quando pensa em como a política externa dos Estados Unidos afeta a vida delas. Mas o que o senhor acha de tudo isso? Olha, quando ele faz uma coisa dessas, a primeira coisa que me vem à cabeça é que é tudo inventado. É pura propaganda. Talvez alguma coisa tenha acontecido aqui ou ali e ele tirou uma ideia disso. Mas, na verdade, não está acontecendo nada disso. Agora, o Larry tem razão. É uma gota no oceano. E se você olhar o que ele disse sobre a Venezuela, veja só. Me disseram por uma fonte muito competente do setor de petróleo que nenhuma das grandes empresas quer se envolver com a Venezuela, exceto a Chevron. E que a Chevron, digamos assim, está num vai e vem que pode acabar fazendo ela sair de lá. Então onde está a beleza na Venezuela? E onde está aquele propósito que o Trump dizia ter? Porque, olha, de certa forma, eu até poderia apoiar isso sob o ponto de vista da segurança nacional. Tipo, ok, a gente precisa do petróleo que a Venezuela produz e não quer que outros tenham acesso a ele, especialmente a China. Então, fizemos o que fizemos e queríamos garantir que quem assumisse o controle daquela estrutura de petróleo que estava desmoronando, sendo drenada, e o pouco lucro que ainda gerava, ia parar nas mãos de pessoas ligadas ao Maduro, não necessariamente nele. Bom, essas pessoas ainda estão lá, aliás. A vice-presidente era uma delas. E continua lá, claro. Então, do que é que você está falando, Donald? Como é que a Venezuela representa um aspecto positivo da sua estratégia para a região e para o mundo? Não há nada acontecendo lá que pareça, no fim das contas, ser favorável aos Estados Unidos. E há muita coisa acontecendo que parece transformar o que você fez numa farsa. Você está fazendo a mesma coisa agora em relação ao Irã, especialmente no que diz respeito à situação do petróleo no mundo. Porque a gente está vendo a possibilidade de o Irã partir para um segundo nível de alvos. E eu já disse isso muitas vezes antes, não dá para enfatizar o suficiente. Isso causaria um dano irreparável à nossa capacidade de lidar com a situação. E isso se estenderia, provavelmente, até o outono, com certeza até as eleições de meio de mandato. E seria muito, digamos, prejudicial para o Partido Republicano, politicamente falando, aqui no país. Então, eu não sei o que ele está fazendo, nem por que está fazendo isso, a não ser por dois motivos. Primeiro, ele não sabe o que fazer, então está adiando da única forma que sabe, discursando e fazendo propaganda. Segundo, as pessoas abaixo dele também não sabem o que fazer e não têm coragem nem firmeza para dizer a ele o que quer que seja que deveriam estar fazendo. Eu adoraria ver uma cópia do plano de campanha, uma cópia da declaração de estratégia. Isso é interrompido, se for dito, por saída ou adulterado por ele. E aí vem a terceira questão. O futuro. Para onde a gente vai a partir daqui? Porque já ficou provado, eu acho, como Mousavian está dizendo, que o Irã é firme e que ninguém está quebrando essa determinação deles. E isso me faz lembrar aquela manchete do Haaretz que dizia: tudo o que o Irã precisa fazer para vencer é não perder. E tudo o que nós e o Bibi precisamos fazer é alcançar uma vitória espetacular. Ah, e aliás, o que o Bibi está fazendo agora? O Bibi, nesse meio tempo, está enfrentando a principal razão de essa situação existir em primeiro lugar. Ele está matando palestinos de novo, 30 a 40 por dia.
Ele está fazendo isso com balas, bombas e também com uma ajuda humanitária que é corrupta pra caramba. Está fazendo a mesma coisa no Líbano, aparentemente desafiando o presidente. E isso está deixando a situação em Israel politicamente talvez um pouco melhor para ele. Mas ao mesmo tempo está piorando a situação com o Irã, porque agora eles veem isso claramente como outro campo de batalha. E é um campo onde eu estou só esperando ele transformar a questão palestina de forma mais ampla, em mais uma parte desse mesmo teatro, onde eles vão reagir, o que estaria totalmente de acordo com a estratégia deles de expandir o conflito. Então a gente vai acabar tornando tudo isso mais amplo, mais profundo e pior. E olha, não dá para esquecer que o Netanyahu também está irritando a Turquia, comprando briga com eles. Eu fiquei tipo, isso é uma loucura. Quer dizer, a Turquia realmente pode cortar o fornecimento de petróleo para Israel, e aí Israel ficaria numa situação desesperadora. Mesmo assim, o Netanyahu está lá, insultando e atacando verbalmente o Erdogan. E o Erdogan é tão narcisista quanto o Donald Trump. Então, claro, ele também não reage bem a isso. Aí você precisa parar e pensar, será que alguém está pensando em algum tipo de desfecho em que saiam inteiros e vivos dessa história? Eu sinceramente não vejo isso acontecendo. E nessa linha, Dani, ontem eles estavam comentando sobre o que está acontecendo dentro de Israel. Estavam falando sobre o número de israelenses judeus que agora provavelmente seriam classificados como simpatizantes de Smotrich, Ben-Gvir e outros desse mesmo grupo que querem que Netanyahu renuncie. Not surprised, at this point, not surprising given the way things are going. There are also those reports that since the theater in Lebanon against Lebanon, the so-called war against Hezbollah, which has killed far more civilians than anything else, but supposedly 1,300 Israelis have been injured over that time. And with Israel's penchant for hiding. É bem provável que o número seja bem maior. Então, as coisas não estão indo muito bem para Israel nesse aspecto, nem em outros. E falando da firmeza do Irã, talvez o Larry possa comentar sobre isso, e depois você entra com a sua opinião. A agência de notícias Fars comentou que durante esses ataques de retaliação, havia, na verdade, uma operação de inteligência bem sofisticada em andamento, conduzida pelo Irã. Durante a noite, eles disseram que as fontes dos ataques causaram danos significativos em equipamentos militares caros. As forças iranianas teriam rastreado as rotas de voo e os locais de operação de duas grandes aeronaves P-8 no momento em que decolaram. Uma delas teria saído de Diego Garcia, no Oceano Índico, e a outra, de uma base dos Estados Unidos na Europa Ocidental, seguindo em direção à Síria e à região sul do Golfo. Eles acrescentaram que as duas aeronaves estavam posicionadas na base aérea Sheikh Isa, no Bahrein, e em Ali Al-Salem, no Kuwait, e que foram atingidas com armas de precisão depois disso. Eles também monitoraram o deslocamento de 3 caças F-35 dos Estados Unidos dentro de um hangar na base aérea de Salt, na Jordânia, até pouco antes do lançamento dos mísseis. Então, o local exato do hangar foi alvo do ataque. Isso é algo bem sofisticado, Larry. Quer dizer, estamos falando do Irã, não apenas mirando nas bases porque sabe onde elas estão, mas acertando exatamente o momento em que essas aeronaves pousam para ficarem estacionadas lá. É impressionante. Mas o que você acha disso tudo e de como isso acontece? O Irã não tem sofisticação suficiente para fazer isso sozinho. Eles estão conseguindo por causa da ajuda da China e da Rússia. Os chineses e os russos têm, sabe, os recursos estratégicos, satélites e tudo mais. Eles conseguem fazer tudo isso. Então o Irã está lá, feliz, assumindo o crédito por ter feito. Eu não culpo eles.
Mas é isso que está tornando essa fase da guerra mais complicada. Eu chamaria de o começo da guerra do cessar-fogo, porque, se a gente voltar para 15 de abril, na verdade, os Estados Unidos vêm violando o cessar-fogo, assim como Israel. E à medida que esses ataques de um lado e do outro continuam, o Irã está recebendo agora informações de inteligência que não tinha durante aquela guerra de 12 dias no ano passado. Então a capacidade deles de responder e de mirar era um pouco limitada. Quer dizer, eles ainda têm alguma capacidade, mas não é tão forte quanto o que está acontecendo agora. E como eu mencionei aquele sistema que foi destruído recentemente no Bahrein, o Estado-Maior Conjunto basicamente disse: a Rússia ou a China fizeram isso com a gente. Isso foi além das capacidades do Irã. Mas esse tipo de rastreamento, esse tipo de ativo e a destruição deles vão ser uma parte essencial da estratégia de desgaste do Irã para tentar derrotar os Estados Unidos. Porque a verdade é que os Estados Unidos não têm capacidades ilimitadas. E eu não estou dizendo que o Irã tem, mas o Irã conta com o apoio da Rússia e da China, que tem. Os Estados Unidos não têm apoio de ninguém. E eu fiz o seguinte: ontem eu fui ver os materiais necessários para produzir um míssil Tomahawk. São 18 minerais de terras raras para fazer um único míssil. E quem controla esses minerais? A China. E a China não está... O galho, em especial, é um componente essencial, e a China não está exportando isso. Então veja, os Estados Unidos, que segundo as informações usaram 39 Tomahawks só ontem, em um único dia. E, no momento, a produção mensal deles é de mais ou menos 40. Ou seja, em um dia eles gastaram praticamente tudo que conseguem produzir e repor em um mês. Isso não é um bom cenário para os Estados Unidos. Então o que acontece é que o Irã adotou essa guerra de desgaste com o apoio total da Rússia e da China. E eu sinceramente não vejo como os Estados Unidos podem sustentar isso. Coronel Wilkerson, o que o senhor acha dessa operação de inteligência? E tem mais alguma coisa sobre esse assunto que o senhor queira comentar? Eu acho que o Larry está certo. E eu me lembro de vários informes que a gente teve. E é preciso ter cuidado aqui, como o Larry às vezes precisa ter. Pois é, a gente estava tentando desenvolver uma capacidade e havia um medo real de que tanto os chineses quanto os russos estivessem trabalhando na mesma coisa e, em um dos casos, talvez já tivessem conseguido. Basicamente, a melhor forma de explicar isso em termos simples é que o satélite não tem exatamente uma capacidade de permanência, mas sim uma capacidade de vigilância que dura boa parte da sua órbita. E essa capacidade de vigilância fica ainda maior porque eles conseguem fazer o download quase instantaneamente, como se você estivesse olhando por uma câmera direto para o alvo, mas com muito mais resolução do que qualquer câmera ou satélite comum em movimento. Então o que você tem é um fluxo de dados quase em tempo real, que pode ser repassado para o pessoal de mira. Assim, dá para monitorar um F-35 taxiando para dentro de um hangar, ou observar o que está entrando nesse hangar, nesse aeródromo ou sendo escondido, seja o que for. E mais do que isso, as coordenadas são transmitidas muito rápido. Se o sistema de mira for bom e as munições que estão chegando também forem boas, e os iranianos já mostraram que tem algumas assim, dá para acertar o alvo. E a única forma de atingir isso é com essa capacidade de ataque vindo de cima. Então, não tenho dúvida, como o Larry disse, de que eles estão jogando para valer agora. China e Rússia, especialmente a China. E é com isso que a gente está lidando. É muito interessante ver, interessante e perigoso, na minha opinião, que a gente não percebe isso e não consegue lidar com a situação de forma eficaz, mesmo depois de tanto tempo pensando sobre o assunto e entendendo como se defender. Mas, ao que parece, não entendemos. Talvez seja simplesmente porque não previmos esse nível de cooperação. Mas se foi isso mesmo, também foi uma grande burrice.
But that was stupid too if we did that. Well, let's now talk about Bom, agora vamos falar sobre como o Donald Trump está se expressando, não só no Truth Social, mas também sobre como ele está falando da próxima fase disso tudo e para onde as coisas estão indo. Então, aqui está o que ele disse à Fox News sobre a ilha de Karg. Parece que há de novo uma obsessão com a ilha de Karg. E aqui está o que ele disse sobre isso. and here's what he said about that. O que o representante disse na sua ligação? Eles terminaram. Com licença, eles terminaram. Mas os jornais, a mídia, se recusam a escrever sobre isso. Eles acabaram. A gente poderia entrar lá amanhã. Poderíamos levar soldados. Eu não quero ter tropas em solo, mas se eu quisesse, poderíamos mandar um pequeno grupo de soldados e tomar o lugar inteiro. So the whole place, and then this is Então, o lugar todo. what E é isso que ele espera que o Irã faça e acredita que o país deveria fazer. É algo muito ofensivo. Quer dizer, isso é como se tivesse havido qualquer conversa entre os Estados Unidos e o Irã antes disso, eu não consigo imaginar que isso não acabe completamente com elas. can't imagine that this doesn't completely eradicate them. Pode ser o maior acordo da história. Eles poderiam levantar a bandeira branca da rendição. Poderiam dizer, nós nos rendemos, acabou pra gente, já era. Os Estados Unidos são a maior potência, louvado seja Alá. E eles poderiam fazer tudo isso. Poderiam dizer isso bem alto, bem claro. E a mídia falsa ainda diria que foi uma grande vitória do Irã. Quer dizer, é a coisa mais absurda que existe. So this is Donald Então, essas são as opiniões do Donald Trump. E ele prometeu que hoje à noite haveria mais ataques. Mas eu queria ouvir a sua opinião, Larry, e depois a do Coronel Waxton sobre essa postura. Parece que estamos de volta à situação de antes daquele suposto cessar-fogo de abril, que na verdade não aconteceu. so-called, I guess, ceasefire that wasn't. Well, I defer to Robert Barnes, who has actually had Bom, interactions. eu sigo a avaliação do Robert Barnes, que de fato já teve contato direto com o Trump. Ele foi advogado dele por um tempo. E olha, uns 4 ou 5 anos atrás, quando ele lidava com o Donald Trump, ele não é uma pessoa burra, fazia muitas perguntas, buscava várias opiniões diferentes. Não ouvia só uma pessoa, ele comparava pontos de vista, analisava opções. Ele realmente trabalhava essas possibilidades, mas hoje não é mais assim. Ele está completamente o oposto disso. Ficou rígido, mentalmente frágil e se prende a certas ideias nas quais acredita, mesmo que não sejam verdade. Mas ele acredita que são. Isso se chama confabulação. E é justamente isso que torna tão perigosa essa ideia de que a gente poderia simplesmente entrar na ilha de Karg sem entender o que está em jogo. This notion that we could waltz into Karg Island, not understanding that. So now summer has hit. Temperatures at Karg. Então agora chegou o verão. As temperaturas na ilha de Karg estão em torno de 40 graus. Primeiro de tudo, você precisa entender como vai colocar, digamos, um batalhão de soldados lá. Por exemplo, o pessoal da 82ª Divisão Aerotransportada. E para quê? Qual é a missão? E depois que eles estiverem na ilha, como manter o reabastecimento? Porque, especialmente nesse calor, esses soldados vão estar usando colete à prova de balas e carregando muita munição. É muito peso. Então eles vão acabar com a água muito rápido. E se você fica desidratado num ambiente desse, você morre, desmaia, fica incapacitado. Ou seja, eles não pensaram direito nisso. Mesmo que consigam levar o batalhão para a ilha, digamos 800 homens, cerca de 90 cabem em um C-130J. Let's say the battalion is 800 guys. Com a carga completa de combate. Então faz as contas, 90 vezes. Você vai precisar de quase 10 aeronaves para levar todo mundo. E o nosso total de 630s em toda a força é 33. E eles vão voar em direção a sistemas de defesa aérea, mesmo que com sorte esses sistemas estejam neutralizados. E aí o que acontece? Eles vão saltar, vão tentar pousar, e depois que estiverem lá, como é que você reabastece essas tropas? Eles vão com Submergerstuvenen, Tanks, Invenção e gente armada no solo. Mas tem outra coisa que os iranianos fizeram. Eles colocaram minas em Karg agora.
Então, você precisa entrar com uma equipe de desminagem. Isso é ótimo se o ambiente não for hostil, mas eles vão estar num ambiente hostil. Então, nada disso faz sentido. Quer dizer, ele não está pensando em nada disso. Eu não estou dizendo que esses problemas não têm solução, mas é preciso colocar recursos e ter um plano para resolver. E o Trump não está fazendo isso. Ele está simplesmente jogando gelatina na parede para ver o que gruda. Sim, Coronel Wilkerson, o mesmo para você. Well, I think Larry's right. I have to go back Olha, to Trump. eu acho que o Larry tá certo. Eu preciso voltar ao que o Trump disse e perguntar: tá bom, você está dizendo tudo isso, e o Larry descreveu muito bem as impossibilidades, os riscos, ou no melhor dos casos, a falta de praticidade dessas ideias. E o Trump está dizendo essas coisas, e eu fico me perguntando, o que os militares estão dizendo quando ouvem isso? Quer dizer, ele passou essa missão para eles? Essa missão foi explicada até chegar nas tropas que teriam que executá-la? Os comandantes nessa cadeia sabem o que estão fazendo? Sabem como vão fazer? Eles estão pensando agora em algumas das coisas que o Larry acabou de mencionar? E tem outras coisas que eu também sugeriria, que são quase impossíveis. Mas se as coisas estão acontecendo desse jeito, como deveriam, onde estão as pessoas que dizem para os superiores: eu tenho um plano melhor, ou eu tenho uma alternativa, ou algo assim? Or I've got an alternative, or whatever. I don't want to do this. I'm not going to do this because it's Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque é impossível. Ou será que eles estão só dizendo que é o presidente falando? E sabe, o Bradley Cooper não está interpretando isso, por assim dizer, até chegar lá embaixo na cadeia de comando. Eu não sei. Estou tentando me colocar no lugar e pensar, e se eu recebesse essa ordem de alerta? E se eu começasse a planejar e depois viesse a ordem para fazer o que o Larry acabou de dizer? Seja lá como for, com Ospreys, com C-130 ou o que for. Eu não ia querer essa missão. E eu reclamaria, subiria queixa na hierarquia. Isso está mesmo acontecendo? Ou a gente está só ouvindo besteira de uma mente confusa, tentando de qualquer jeito parecer bem-sucedida? Eu não sei. Eu realmente não sei qual é a resposta. E isso, por si só, já é um dilema, eu acho. That in itself is a dilemma, I think. Bem, falando em mentes perturbadas, aqui está o que o secretário do Tesouro Scott Bessent disse diante da retaliação do Irã. Ele afirmou que o Irã vai perder esse jogo de soma zero que está jogando e que qualquer dano causado a aliados no Golfo será pago com recursos das contas iranianas. Qualquer pedágio pago à autoridade estatal persa será compensado com fundos retirados dessas mesmas contas. Cada ataque lançado pelo Irã só vai aprofundar as consequências econômicas e financeiras que o país enfrenta. Veja bem, Larry, ontem, ou, enfim, diante desses ataques, eu sei que eles aconteceram tanto ontem quanto tecnicamente hoje. Eles anunciaram que o Estreito de Hormuz está fechado. Aí o CENTCOM diz, não, está aberto. Está aberto. Mas o Irã está atirando em petroleiros, eles estão parando os navios, estão lá. E pelo que eu entendi, acabaram de avisar que ninguém deve pescar naquela área. Então parece que está completamente fechado. O mercado de petróleo nem está reagindo a isso. É um momento bem estranho. Eu quero saber a sua reação a esses comentários, especialmente sobre as consequências da guerra no lado econômico. Eu venho dizendo que tem muita gente fingindo que nada está acontecendo e muita manipulação, como a gente já comentou aqui no programa. Mas o que você acha disso? Dani, deixa eu só dizer uma coisa antes de você ir almoçar. Claro. I would have put it at the bottom of that. Se eu fosse o Scott Bessent, eu teria colocado no final disso. Quando a gente vencer. Como é que você faz qualquer uma dessas coisas se ainda não venceu, pelo menos em parte, se não completamente? Partially, if not completely. Yeah, everything you learned, Pois é, sabe, tudo aquilo que você aprendeu, quem fez faculdade e teve que cursar economia, aprendeu que os mercados, esse tal de livre mercado, respondem a pressões, à oferta e à demanda. Bem simples, né? Mas aí a gente vai para o mundo real e descobre que não é bem assim. É mais como um cassino controlado pela máfia. A casa sempre ganha.
Às vezes a casa perde o controle, tipo quando o próprio cassino pega fogo. Aí fica um pouco mais difícil trapacear. Mas sim, eles estão claramente trapaceando nisso aqui, manipulando o preço do petróleo para baixo de forma artificial, em parte esvaziando as reservas estratégicas ao redor do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, vão estar praticamente zerados em mais ou menos 3 semanas. Vai ser interessante, porque vai haver de fato uma escassez comprovada de petróleo, tanto o usado para refino de gasolina e combustível de aviação, quanto o petróleo pesado para produzir diesel. Essas ameaças de que vão destruir a infraestrutura de petróleo do Irã. Aí depois voltam e perguntam, tá bom, Bezant, então por que na primeira semana dessa guerra, lá no começo de março, vocês suspenderam as sanções sobre o petróleo iraniano? Por que fizeram isso? Bom, o motivo é simples. Eles precisavam desesperadamente desse petróleo circulando no mercado. Caso contrário, temiam uma grande crise. E agora dizem que podem tirar esse petróleo de novo e que isso não vai ter consequência nenhuma. Não, isso não é verdade. Essa é uma administração completamente dominada pela emoção. Não há reflexão, não há estratégia, é pura reação. E aí fica a pergunta, o presidente está com raiva ou não? E do que ele está com raiva? Então, a gente vai punir quem deixou ele com raiva. Essa é a jogada do Irã agora, fechar o Estreito de Hormuz. Eu acredito no que eles dizem. E olha, até agora o estreito tem estado, digamos, aberto para qualquer navio, seja petroleiro ou cargueiro, que pagasse a taxa e não tivesse envolvimento com Israel ou com os Estados Unidos. Passavam ali de 20 a 30 navios por dia, mas todos sob controle do Irã. E o Bezant continua achando que o Irã vai ter que manter todo o seu dinheiro em dólares. De jeito nenhum. O Irã está transferindo dinheiro para o yuan, colocando em bancos chineses, fora do alcance dos Estados Unidos. Eles aprenderam a lição, não segurem petrodólares. E outros países estão fazendo o mesmo, porque pensam assim, se os Estados Unidos podem fazer isso com o Irã, podem fazer comigo também. Sim, Coronel Wilkerson, qual é a sua reação? Well, everything that Larry just said plus this. Bem, tudo que o Larry acabou de dizer, mais isso, um complemento. Certo, um artigo publicado no Jerusalem Post, se não me engano, que traz de volta o Mackinder para discussão e a teoria do Heartland, só que ampliando esse coração continental, digamos assim, até a Ásia Central e agora até o Irã. E o artigo dizia o seguinte, o que existe hoje, e a gente não reconhece, ou parece não saber lidar com isso mesmo quando reconhece, é um Heartland que agora inclui alguns dos maiores países do mundo em extensão territorial. É disso que trata a teoria do Heartland, em oposição, por exemplo, à teoria marítima. E esse conjunto inclui a Rússia, a Ásia Central, a China, claro, e o Irã. E possivelmente, lembre-se, tem um I em BRICS, a Índia, no fim das contas. E o que isso significa é que o comércio mundial, e basta olhar para os oleodutos que já estão bombeando, para os que estão sendo planejados, para os que estão em construção, o comércio mundial com esses oleodutos e ferrovias vai mudar. Vai deixar de ser o que tem sido há muito, muito tempo, desde que o Império Britânico meio que organizou o mundo desse jeito. De um modelo marítimo para um modelo terrestre. Isso já aconteceu antes na história. E quando acontece, as potências marítimas, como foram os portugueses no passado, e outros também, acabam minguando, não entendem o que está acontecendo e terminam ficando para trás. E nesse caso, como esse cara destacou no artigo dele, há uma enorme concentração de poder terrestre, que representa cerca de 62% da população mundial, e mais ou menos a mesma porcentagem do PIB global, com países extremamente bem-sucedidos no centro disso tudo. Em muitos aspectos, o Putin, talvez baseado principalmente no petróleo, mas também em outras coisas agora, como a capacidade da base industrial de defesa. E a gente tem também a China,
claro que hoje, em praticamente todos os indicadores e fatores, é a principal potência do mundo em termos econômicos. E agora você ainda coloca o Irã nessa equação. E soma a isso toda a conectividade, quase toda ela terrestre. Então, em muitos sentidos, isso reduz bastante a necessidade das rotas marítimas. E você coloca as potências terrestres em ascensão e as potências marítimas em declínio. E é isso que está acontecendo. É realmente o que está acontecendo. Basta olhar para as ferrovias, os oleodutos e tudo mais, como eu já disse. E isso é prejudicial para nós, se a gente não perceber isso logo e tentar se adaptar e lidar com a situação. E eu não estou falando em lidar com isso por meio de força militar ou sanções. A gente precisa entrar nesse processo e, de certa forma, fazer parte dele, mas de um jeito que proteja a nossa credibilidade e os nossos próprios interesses, o máximo possível. E além de tudo isso, agora a gente tem esse novo potencial. Acho que foi... Quem foi mesmo? Ah, sim, foi ele. Foi o Sergei Karaganov, basicamente afirmando agora, de forma categórica, que o Putin deveria enfrentar a OTAN fora da Ucrânia. E no fim das contas, a ideia era dar uma lição neles. E se a lição não funcionar, dá uma lição usando armas nucleares de baixo rendimento. E aí você tem o Bibi lá falando sobre a chamada opção sanção e outras coisas do tipo. Isso que a gente está fazendo é muito perigoso, extremamente perigoso. É um nível altíssimo de pensamento geopolítico, digamos assim. Mas é algo muito perigoso. E parece que a gente nem percebe o que está fazendo. Bom, como estamos chegando no final, Larry, deixo as últimas palavras para você. O que eu penso é o seguinte: se os Estados Unidos pudessem, se fosse possível, o que me chama atenção é que eu nunca vi nada parecido com isso. Presidentes americanos, o exército, os neoconservadores, todos eles têm uma dose enorme de arrogância. É o tal do excepcionalismo. Eles acham que podem dominar o mundo para sempre, sem fim. Isso não é novidade. Mas eu nunca vi um momento em que os Estados Unidos declaram que venceram, que derrotaram o Irã, que o Irã foi destruído, aniquilado. E mesmo assim, as coisas continuam do jeito que estão. Não existe uma resolução. Não tem aquele ok, vencemos e agora é isso que vai acontecer. Não. É mais como vencemos, mas ainda estamos em guerra. O Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, e o governo Trump estão conduzindo essa guerra como se ela ainda estivesse em andamento. E isso não passa despercebido, mesmo para quem não acompanha geopolítica, para quem não segue política internacional. Dá para entender que existe um grande descompasso entre o que se diz e o que realmente acontece. Mas para encerrar, queria ouvir as considerações finais de vocês dois. Primeiro o Larry, depois o Coronel Warwick. From you two, Larry first and then Colonel Wilkerson. Yeah, I'm waiting till we see the report. Perhaps tonight it will say. Eu estou esperando até vermos o relatório. Talvez hoje à noite ele diga que o radar do sistema de defesa aérea iraniano, que a gente destruiu, rastreou nossas aeronaves que estavam chegando e depois as derrubou com os mísseis de defesa aérea que também destruímos. É um absurdo total. Se não tivesse gente morrendo e não envolvesse tanta destruição, isso seria uma esquete hilária do Monty Python, de tão absurdo que é. Em vez do Ministério das Andadas Engraçadas, a gente teria o Ministério das Alegações Absurdas que ninguém consegue provar. Então, quer dizer, se o Irã tivesse realmente sido derrotado, eles não estariam revidando. Mas estão. E estão revidando, para a crescente irritação e frustração do Donald Trump, que, de novo, com o estado mental dele, fica completamente tomado pela raiva. Ele está cometendo um erro tolo atrás do outro, uma decisão ruim depois da outra, e não tem ninguém ali, nenhum adulto na sala para puxar ele de volta e dizer não. O general Milley, o Milley teria dito para ele, não, a gente não vai usar armas nucleares. E ele estava pensando seriamente nisso. Na verdade, o Cy Hirsch publicou uma matéria ontem dizendo que isso tinha sido colocado na mesa. Então veja, eu não estava inventando nada. Mas a situação vai ficar mais perigosa a cada dia que passa, porque o Trump vai se sentir pressionado a empregar mais recursos.
E quanto mais recursos ele colocar em jogo, maior o risco de esses recursos serem mortos, capturados ou destruídos. Sim, Coronel Wilkerson, alguma palavra final? Sim, eu concordo com tudo que o Larry acabou de dizer. E eu acrescentaria o seguinte: uma das coisas que a Eisenhower Media Network, o Fórum da Força Totalmente Voluntária e outros grupos como esses vêm discutindo há muito tempo são os riscos dessa força totalmente voluntária. O perigo de ter menos de 1% dos americanos servindo. O perigo de ter uma reserva que hoje está praticamente destruída. Eu tive conversas na Universidade George Washington com um dos representantes mais importantes dessa reserva, e meu Deus, as histórias de horror que ele me contou ontem. E mesmo assim, os Estados Unidos não percebem isso. Os Estados Unidos não têm noção do que está acontecendo com menos de 1% da sua população, homens e mulheres. E a gente está usando essas pessoas. Estamos usando elas como ferramentas disso tudo agora. Eu teria dado crédito ao Trump há muito tempo, talvez até nos primeiros meses do segundo mandato dele, por pelo menos ter tentado algumas coisas que faziam sentido, como a reaproximação com Moscou, por exemplo, que agora ele parece ter jogado fora junto com a questão da Ucrânia. Mas agora a situação é perigosa, extremamente perigosa. E em nenhum lugar esse perigo é mais doloroso, e infelizmente os americanos não sentem isso, do que para esses jovens, homens e mulheres, que estão tendo que viver na linha de frente desse indivíduo desequilibrado neste momento. Esse é o ponto que mais me incomoda. Não. Eu acho que é um bom ponto, acho mesmo. Sabe, é combustível pro canhão, pra munição. Parece que é assim, canhões à direita deles, canhões à esquerda, e mesmo assim eles avançaram para o Vale da Morte. É isso que uma guerra geralmente é. Então, pessoal, esse foi um ótimo programa. Mostrem seu apoio, clicando no botão de curtir. Isso ajuda a impulsionar o programa depois que a gente encerrar aqui. O blog do Larry Johnson está no link da descrição do vídeo, então confiram lá. Todos os lugares que apoiam este canal também estão lá. E amanhã, dia 12 de junho, às 10 da manhã, no horário do leste dos Estados Unidos, a gente vai receber um amigo em comum, o Alastair Crook. Vamos revisar os acontecimentos da noite, porque parece que vai ter mais conflito surgindo por causa da agressão dos Estados Unidos. Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Certo, pessoal? Até amanhã, dia 12 de junho, às 10 da manhã, horário do leste, com o Alastair Crook. Agradeçam ao Larry e ao Coronel Wilkerson com um like. Tá bom? Cuidem-se. Tchau. Obrigado. All right. Take care. Bye-bye.